Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu vim aqui para falar para vocês sobre o conteúdo da globalização e o mundo do trabalho. A globalização e o mundo do trabalho é um dos temas da sociologia mais importantes dos dias de hoje. É um tema que cai no Enem com muita frequência e eu queria dar uma palavrinha sobre alguns elementos que são chaves, que são fundamentais nesse conceito sobre o mundo do trabalho. Nós vivemos a época da globalização. E o que significa a época da globalização? Significa uma época onde nós estamos vivendo um período onde o capital se torna global definitivamente. Ele toma conta do planeta, há uma expansão do capital, as burguesias nacionais já não podem ser caracterizadas como burguesias nacionais, o capital hoje é internacional. Vivemos desde a década de 80, naquilo que a gente chamou de terceira fase da globalização, um período através do qual o capital financeiro ele toma conta, ele está acima até mesmo do poder dos estados nacionais. E esse capital ele produz transformações no mundo do trabalho e no mundo que a gente se refere à política do Estado. No mundo do trabalho, nós temos as caracterizações das transformações na fábrica, na indústria e no modo de operar esse mundo do trabalho. A primeira transformação, que é uma transformação gigantesca, uma transformação absurda a nível planetário, é a transformação que diz respeito ao número de empregos. O número de empregos hoje é reduzido. Esse número de empregos reduzido, ele tem uma causa, que é por causa do grande avanço tecnológico, do grande avanço científico que nós vivemos nos dias de hoje. Nos últimos 40 anos, nós temos um avanço científico e tecnológico maior do que toda a história da humanidade e que, portanto, transformou o mundo do trabalho. O mundo do trabalho hoje que você vai encontrar é muito diferente do espaço de trabalho que seu pai e sua mãe vivenciaram. Hoje nós temos reduzidíssimos postos de trabalho disponíveis graças ao avanço tecnológico. Mas essa não é a principal causa. Nós sabemos que no passado, num movimento chamado de ludista, os trabalhadores quebraram máquinas porque atribuíram a essas máquinas a perda dos seus empregos. Não é o avanço tecnológico diretamente que produz o grande problema do desemprego hoje, que a gente chama de desemprego estrutural. O grande problema hoje é o fato de o grande capital querer lucros ainda maiores do que tinham antes. Então eles tentam reduzir o número de trabalhadores, formando a partir daí um exército industrial de reserva gigantesco, que a gente chama de desemprego estrutural, uma quantidade imensa de pessoas que não voltarão para os mesmos postos de trabalho após serem demitidos. Eu dou como exemplo as montadoras de automóveis. Uma Volkswagen há 15 anos atrás no Brasil tinha cerca de 5.000 trabalhadores e hoje a Volkswagen em Resende, no Rio de Janeiro, tem 500 trabalhadores. Quer dizer, os lucros são aumentados de forma gigantesca, o mundo do consumo substitui o privilégio do mundo do trabalho. Então o que nós acabamos por ter hoje é uma redução gigantesca desses postos de trabalho graças ao aumento do lucro que o capital tem com o mundo do trabalho. A gente precisa deixar bem claro, de forma bem objetiva, que quem produz a riqueza são os trabalhadores. E por produzirem a riqueza, essa riqueza produzida dá lucro. Além do lucro, esse custo do trabalho é um custo que é considerado pelo capital um custo alto para poder vender os seus produtos depois de pronto. Então esses produtos depois de prontos, eles para receberem um preço menor, o capital reduz a quantidade de empregos e reduz ao mesmo tempo a possibilidade dos trabalhadores ingressarem no mercado formal, tá? Esse avanço tecnológico
e o desejo do capital são os fatores principais. Esse desejo do capital de reduzir custos a gente chama de reengenharia ou reestruturação produtiva. São as formas através da qual o capital reduz o preço dos produtos finais após serem produzidos. Então, mais gente pode ter acesso a um produto, no entanto, isso tem um custo, que é o custo do trabalhador. Tá? Esse trabalhador hoje, que não retorna ao mundo do trabalho, ele muitas das vezes ele vai praticar o que a gente chama de trabalho precário. O trabalho precário ou a precarização desse mundo do trabalho é um trabalho sem direitos também. Esse capital globalizado, a partir da década de 80, ele também começa a cobrar do Estado e a colocar seus representantes mais diretamente para tomar essas decisões de que o Estado gaste menos, cada vez menos socialmente, para que sobre dinheiro, para que sobre investimentos na área produtiva, na área do capital. Então o capital exige do Estado um gasto mínimo, que a gente chama de neoliberalismo. Esse projeto neoliberal foi inaugurado após o fim do estado de bem-estar social no mundo. A partir da década de 80, a União Soviética vai entrando em crise e já se percebe, a partir disso, um estabelecimento de uma nova ordem mundial, principalmente a partir de Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, que vão reestruturando o Estado, vão retirando do Estado os recursos que serviriam para os investimentos em saúde e em educação. Então, o tempo do trabalho hoje é o tempo da precarização. Muitos outros serviços surgem a partir desses desempregados, né? Nós temos aqui o acesso tecnológico, que vai permitir, por exemplo, que as pessoas se comuniquem com mais facilidade, e essa comunicação também alterou a forma da compra das coisas. Então nós vemos atividades como atividades do telemarketing, vemos atividades como de entregas de alimento, como o iFood, vemos atividades como motoristas de aplicativos, do Uber, do 99 e de outras empresas, que não são atividades reguladas pelo Estado, são atividades que não dão segurança social ao trabalhador. Essa ausência de segurança social ao trabalhador faz com que ele só receba, só ganhe quando trabalhe. E essa é uma característica fundamental do mundo do trabalho dos dias de hoje. O Brasil vem vivenciando esse mundo do trabalho. Existe até uma ideologia em torno da fala do trabalho precarizado, que é uma ideologia chamada de empreendedorismo, que alguns dizem, é como se o Estado estivesse dizendo, olha, não tem emprego, não tem trabalho, você que se vire, né? O empreendedorismo para as populações mais pobres, para as populações que ainda não têm a qualificação dessa atividade, acaba sendo o vender coisas, né? Produzir alimentos em casa para vender, dirigir um carro que é alugado, dirigir uma bicicleta que é alugada, para entregar produtos que são vendidos ou pelo telemarketing, ou por telefone, ou pela internet. Então a gente fica por aqui, essa é a primeira parte da nossa fala sobre globalização e o mundo do trabalho. Beijo no coração de vocês.